Sérgio, Patrícia, Marcelo, vamos chamar o nosso convidado? Ele já está a posto, sim. vamos. Vamos lá. Ok. Vamos conversar com o professor Marcelo Lau, ele é coordenador do MBA em Cibersegurança da FIAP, a Faculdade de Informática e Administração Paulista. Então, Marcelo Lau já está conosco aí, conectado na tela dividida. Bom dia. Primeiramente, obrigada, viu, por estar conosco e participar aqui do Mapa Mundi. Bem-vindo. Eu que agradeço, peço desculpas em relação ao atraso, mas esse assunto de hoje realmente está tirando a paciência e, digamos assim, o sextou vai ficar tarde. Então, sim, terá Bom, muito assunto para rolar hoje. de tudo, né? Não temos problema com a Microsoft, estamos aqui provando que estamos conectados, né, mundialmente, Estados Unidos, Buenos Aires, Londres e São Paulo. Marcelo Lau, explica para a gente o que aconteceu, o que é essa empresa de cibersegurança, o que aconteceu para o mundo estar vivendo esse apagão cibernético, ou se viveu há pouco e já está sendo resolvido? Bom, nós estamos então tendo a junção de duas coisas específicas: o sistema operacional Windows mais a solução CloudStrike. Então, quando nós falamos sobre o apagão, ele afeta especificamente esta combinação. Então, ele não afeta sistema Linux, ele não afeta Android, ele não afeta iOS ou tampouco mainframe. E se você tiver o Windows e não tiver a solução de CloudStrike, isso também não te afetará. CloudStrike é uma solução de segurança que deveria proteger os computadores e protege contra ataques cibernéticos. E nesse caso, nós estamos experimentando uma situação de um remédio, quando ministrado em excesso, vira veneno. Então, ele pode matar o paciente, como foi o caso aqui nesse momento. E uma situação de uma atualização do CloudStrike acabou provocando essa parada abrupta desses sistemas que já foram sentidos inicialmente na Europa, em função do fuso horário. Aliás, Austrália, Europa, Estados Unidos, e aqui está se sentindo num certo grau, onde, quando se chegaram as notícias, já foram tomadas as devidas medidas para ação visando evitar impactos mais significativos. Então, queira-se bem ou não, como essa ação exige uma atividade manual sobre os sistemas, isso deve ainda perdurar ao longo do dia de hoje. Professor, algo que não ficou claro ainda para mim, eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, é que ainda em países mais atingidos, como aqui no Reino Unido, por exemplo, há uma diferença muito grande entre o que está acontecendo em um aeroporto e outro, entre uma companhia aérea e outra. E se a gente pegar isso em escala global, por exemplo, o Marcelo colocava isso aí há pouco, que a América Latina até agora há poucos efeitos, pouquíssimos, se comparados aqui, aos problemas detectados aqui na Europa, por exemplo. Por que essa diferença, já que tudo é tão conectado, né? Bom, primeiro nós temos que pensar na arquitetura que o sistema é composto e como essa atualização chega nesses ambientes e se esses aeroportos aqui no Brasil usam eventualmente essa solução ou não. Então, se você utiliza mesmo o Windows, mas não utiliza o CloudStrike, isso não vai te afetar. Então, isso depende muito da administração. Por exemplo, na Espanha, a administração feita pela AENA basicamente resultou na parada de todos os aeroportos administrados pela AENA, porque eles usam a mesma arquitetura. Então, quando nós falamos de administradores distintos com tecnologias distintas, desde que você não tenha a combinação CloudStrike e sistema operacional Windows, isso funciona tudo lindo e maravilhosamente nesse cenário específico a qual nós estamos falando do dia de hoje. Professor, uma dúvida que muita gente tem, acho que no mundo inteiro, eu mesmo tive essa dúvida. Esse tipo de incidente poderia afetar, por exemplo, a segurança dos bancos, no sentido de a gente acordar com o saldo zerado e o banco, a partir daí, não saber mais quem tem quanto dinheiro? Eu estou fazendo uma pergunta que parece até ingênua, mas que muita gente se faz. Porque eu imagino que os bancos tenham sistemas internos também que independem dessas redes para conseguir controlar os depósitos dos seus clientes, não é isso? Isso é o Marcelo preocupado com a fortuna que ele tem no banco, viu, professor? Não sou eu que tenho conta no Reino Unido. Ou ter a dívida perdoada, né, que é outro caso. Mas vamos nesse caso, né? Hoje, quando nós falamos de bancos tradicionais, eu trabalhei muito em instituições financeiras quando eu tinha só cabelo preto. Hoje, grandes bancos tradicionais ainda usam mainframe.
Então, nós estamos falando de sistemas de grande plataforma, com outro tipo de processamento e outro sistema operacional. Então, se isso vier a atingir, ou viesse a atingir nossa situação aqui no Brasil, nós não teríamos impacto, pelo menos, aos dados bancários mantidos sobre essas bases de dados. Agora, se nós temos hoje bancos mais novos, que não usam mainframe, que usam tecnologias de baixa plataforma, com Windows e eventualmente essa solução de segurança, certamente isso poderia gerar a interrupção sobre o ambiente. Mas essa situação específica de perda de disponibilidade, ele não causou alteração de dados sobre bancos de dados, sistemas e quaisquer outras situações. Então, quando nós falamos sobre a parada de aeroportos, isso não significa que os dados dos passageiros foram eliminados. Não, o sistema se tornou indisponível. Não houve qualquer alteração ao momento identificada quanto à questão da atualização do CrowdStrike com alteração de dados sistêmicos mantidos pelo sistema operacional Windows. Para você que chegou agora, a gente conversa com o professor Marcelo Lau, ele é coordenador do MBA de Cibersegurança da Faculdade de Informática e Administração Paulista. A gente está repercutindo os efeitos mundiais desse apagão cibernético. Professor Marcelo, qual a justificativa para a gente ter realidades tão diferentes em várias partes do mundo? Eu aqui nos Estados Unidos tenho uma realidade, né? Algumas cidades mais impactadas do que outras. O aeroporto aqui de Wisconsin, dei uma olhada, eu e a imprensa do mundo, a gente vai tentar sair daqui hoje, né? A gente estava cobrindo a convenção republicana. Muitos policiais vieram de diferentes partes dos Estados Unidos para fazer a segurança. Vão tentar também sair daqui do aeroporto, que está operando assim. A American Airlines está decolando, a Delta está com os voos atrasados. Na capital Washington, 20% dos aviões dos voos estão cancelados. O Marcelo nos relatou no começo que na Argentina esse problema não é sentido da forma que é em Londres, por exemplo, né? A Microsoft está presente no mundo todo. O que justifica, qual a explicação para essa diferença de realidade em diferentes partes do mundo? Bom, a adoção da Microsoft não é o único ponto que gerou essa questão. É a adoção da solução de segurança do CrowdStrike e a sua respectiva atualização. Então, uma das recomendações, inclusive, é apagar um arquivo específico dentro de uma pasta do Windows para que realmente você volte à versão anterior que não estava comprometida. Isso depende não só da solução da CrowdStrike, mas qual é a velocidade que o seu ambiente se atualiza de tal forma que você seja impactado em relação a esse problema específico. Então, existe uma série de somas de situações. Se você tem sistema operacional Windows e de repente não utiliza CrowdStrike, e você não tem uma atualização nessa velocidade, você não será afetado. E quando você informar no tempo adequado, eu acordei hoje às 6 da manhã. Qual a primeira notícia? Foi essa. Então, se eu sou um profissional de segurança que eu já estou atento às notícias, eu já fico em alerta para avisar todos que eu posso sobre a não atualização numa condição como essa que pode afetar a sua infraestrutura. Então, sim, existe essa questão de diferença entre arquitetura e administração que gera impactos diferentes na sociedade. Agora, o que a gente tem que pensar? Isso talvez seja um bom alerta para nos dizer que no futuro nós devemos pensar em protocolos mais rígidos quanto a possíveis situações de perda de disponibilidade em função da interconectividade dos sistemas cibernéticos. Perfeito. A gente agradece demais a participação do senhor nesse momento, né, de impacto aí na nossa realidade brasileira. A gente acordou com esse apagão cibernético, todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Estou seguro, não estou. Muito obrigada, professor Marcelo. A gente agradece demais sua participação aqui no Mapa Mundi. Bom dia. Bom dia, ótima Obrigado. sexta para todos.